Olá, tudo bem? Meu nome é Gessé e hoje eu vou contar para vocês mais sobre os meus hábitos, a minha rotina. Antes de contar sobre minha rotina, para você entender um pouco mais, eu preciso voltar alguns anos atrás para contextualizar o meio onde estou vivendo nesse momento. Eu fui criado em São Paulo, sou filho de retirantes de Pernambuco. Fui criado em São Paulo, vivi 19 anos em São Paulo. Terminei, obviamente, meu ensino médio e também tive minha primeira experiência profissional em São Paulo no Centro de Processamento de Dados das Casas Bahia. Mas, em 2008, houve uma pequena crise que ecoa até hoje e, por causa dessa crise, eles cortaram os estagiários lá do Centro de Processamento de Dados. Com o dinheiro que eu recebi, eu aproveitei e pensei, certo, é nessa área que eu quero trabalhar e é nessa área que eu quero me dedicar. Muito antes disso, meu pai já vivia falando para mim que não ia pagar faculdade para mim. Então, eu passei um tempo pesquisando para saber quais eram as universidades que tinham mais abertura internacional. Daí, descobri que eram as federais, por todo o contexto acadêmico. Então eu juntei o útil ao agradável, decidi voltar para Recife para passar mais tempo próximo ao meu voo. Em 2011, que foi o ano que eu passei, 2011.1, eu passei em Sistema de Informação, que era realmente o curso que eu já desejava, que eu já tinha pesquisado e tudo mais, que eu planejava fazer em São Paulo caso eu continuasse a trabalhar nas Casas Bahia. Nesse meio tempo também tive a oportunidade de fazer o Ciências Sem Fronteiras aqui na França. Passei um ano estudando francês e também estudando na Universidade de Orléans, que é perto da cidade que eu estou atualmente, estudando Engenharia da Computação. Terminando a universidade, eu sempre gostei de trabalhar e aplicar meus conhecimentos. Eu fiz muitos estágios durante o período que eu estive estudando na Universidade Federal de Pernambuco. Mas o que definiu a minha vinda aqui para a França foi os 2 anos que eu tive de experiência profissional como terceirizado na prefeitura de Olinda, que é o município onde minha família mora atualmente. Isso me permitiu conhecer um mundo futuro, moderno, que é apoiado sobre decisões, e essas decisões é tomada em cima de estatística, dados, muita matemática. Então, eu já planejava em fazer um mestrado na França, só tinha um pouco de dúvida a área. E acabei escolhendo a área de Big Data. Não estou morando praticamente na Universidade de Tours, estou morando numa cidade vizinha, estou morando em Blois. Enfim, tudo se encaixou. Eu fiz a seleção, a seleção para esse curso aqui de mestrado foi puramente acadêmica, foi titular. Bom, uma vez contextualizado tudo isso, vou agora contar mais ou menos a minha rotina. Acho que vocês já perceberam que eu sou um cara que não sai muito de casa, né? Eu sei que quando a gente pensa em rotina, a gente pensa em uma coisa chata, maçante, mas eu aprendi a lidar com isso de 2 formas. Tô nessa fase de estudar, eu preciso obter uma rotina, obviamente, de estudo, de alimentação. Como são coisas que eu gosto de fazer, não é uma rotina tão chata. A segunda coisa, eu acho importante, às vezes, me premiar. Então eu tenho uma rotina de premiação. Quando eu vou bem ou quando eu termino de estudar alguma coisa que é muito complexo, eu me premio com um filme, por exemplo, assistir um filme. Eu me premio com uma saída com meus amigos. Eu me premio com uma cerveja nova. Eu também gosto de pedalar, então eu me premio saindo para pedalar. Eu me dou liberdade de realizar algum lazer. Hoje, basicamente, a minha rotina é: eu acordo 6 horas da manhã, às vezes 6h20, 6h30, o despertador fica tocando várias vezes. Preparo o meu café da manhã e também o meu lanche da tarde. Não costumo, a partir que depois que eu me mudei para cá, eu parei de almoçar pratos muito pesados. Eu faço um sanduíche com saladas, com temperos, molhos bem mais gostosos, e isso me ajuda a não ficar com sono depois da tarde. Então, todo dia de manhã, basicamente eu faço aí um
5, 8 minutos de bicicleta. E aí eu vou pro primeiro round de aulas, que dura 3 horas de aulas. E aí tem 2 horas de almoço e depois tem mais 3 horas de aula. Depois dessas 3 horas de aula, eu tiro mais 2 horas para estudar coisas que estão atrasadas, que eu estou acumulando, ou estudar coisas que eu tive nessas aulas recentemente. Eu estou tentando encaixar um horário de lanche quando as minhas aulas terminam, antes de eu ir para a biblioteca para estudar 2 horas. Depois da biblioteca eu venho para casa. Enquanto estou preparando a minha janta, eu vou para o YouTube para pesquisar vídeos com conteúdo humorísticos. E eu estou acompanhando uma série muito conhecida, acho que por todos, eu, a Patroa das Crianças, estou acompanhando ela. Depois disso, dormir, né? Eu tento tirar no mínimo 6 horas de sono. Segunda questão: o que as pessoas na região onde você mora costumam fazer em seu tempo livre? O francês raiz, ele é uma sociedade meio complexa. Vai demorar um pouco esse vídeo, vou tentar explicar. A França ainda é um país de colonos, é um país que tem uma história de colonização. Então isso afeta muito nos hábitos das pessoas. As pessoas que eu conheci no intercâmbio, que eu mantenho amizade, eles eram franceses, eles tinham hábitos, eles eram idosos, eles já tinham hábitos de ir ao trabalho, trabalhava 6 horas por dia, depois voltava para casa e lia um livro. Era uma rotina bem assim. De noite, às vezes, saía para casa dos amigos. Isso é bem legal de dizer que aqui na França, quando você quer encontrar os amigos, você tem que marcar a hora, certo? Então você já tem que planejar o dia, a hora que você vai encontrar seus amigos, e não importa a idade, é assim. Até pessoas de 20, 22 anos, enfim, eles combinam as horas e o pessoal se encontra nessas horas. Então, normalmente o pessoal dessa idade é mais familiar, se encontra mais com os amigos mais próximos. Já os jovens aqui, como jovens de qualquer lugar do mundo, gostam de sair, gostam de curtir a noite. Então toda quinta-feira existe as saídas, né? Que eles chamam saídas. Eu posso traduzir como saídas, assim, para ir para balada de quinta-feira. Ou eles vão para o bar, ou eles vão para as lanchonetes, ou as discotecas, ou mesmo é bem comum eles se reunirem na casa de alguém. E o legal é que aqui eles respeitam o máximo possível, então no máximo na quinta-feira, 10h30, 11 horas, no máximo meia-noite, todo mundo já foi embora, porque no dia seguinte tem aula. Isso não impede que na sexta eles continuam saindo, no sábado, enfim. Uma característica muito importante, um costume comum aqui é que pro final da semana, na quinta, na quarta você ainda vê um pouco, mas na quinta, sexta, principalmente se faz sol, o pessoal vai para os terraços das cafeterias, dos bares, que também servem café, compra um cafezinho, 2 cafezinhos, chama os colegas e fica lá conversando. É um hábito muito massa. E depende muito também da época do ano. No inverno, como já são 2 semanas, o pessoal que tem um pouco mais de grana vai para os Alpes esquiar, obviamente, vira um frisson, todo mundo vai para neve para esquiar. À medida que vai passando a primavera, o pessoal vai saindo mais para a rua, porque começa a fazer sol novamente e tudo mais. Aqui nessa região centro da França existe um rio chamado Loire, e o Loire todo ele tem um caminho de bicicleta nas 2 margens, às vezes em uma só, obviamente, mas o pessoal costuma já na primavera, no verão, nas férias de verão, é muito comum o pessoal falar que vai fazer o caminho da Loire de bicicleta.
E então é muito massa, eu pretendo fazer isso no verão, se der tudo certo. 3. O que você costuma fazer em seu tempo livre? Bom, eu acho que eu já respondi. Atualmente, o meu tempo livre quando dura mais de 1 hora, 2 horas, eu fico triste. Eu fico triste porque significa que eu perdi muito tempo nem fazendo nada, nem aproveitando como tempo livre e muito menos estudando. O meu tempo livre depende do dia. Eu gosto de assistir essas séries ou conteúdos de humor, gosto muito. Ultimamente, aqui eu tô podendo caçar pokémons. Então, quando eu saio da biblioteca, eu tiro 20 minutinhos para dar uma volta na praça. E aí eu vou caçando pokémons e aproveitando aí, vou caminhando e tal, conhecendo as ruas. Eu gosto muito, obviamente, de assistir séries, mas aí eu tenho que ter muito tempo livre. E outra coisa que eu também gosto de fazer em tempos livres é estudar coisas que não tem nada a ver com a minha área. Então, meu tempo livre ou é lazer ou é alguma coisa que eu quero aprender. 4. Alguma coisa que você gostaria de fazer e ainda não fez? Se sim, por quê? Eu acho que foi um TED que eu vi no YouTube, uma apresentação que estava falando sobre sonhos. Eu sou o tipo de pessoa que acredita que tudo que você quer, você pode conseguir. Certo? A diferença é o que você está fazendo para conseguir alcançar esse sonho. Essa é uma pergunta difícil para mim, porque no momento eu estou realizando uma coisa que eu desejava fazer, uma coisa que eu queria fazer. E quando você quer fazer muito uma coisa, quando você tem um sonho aqui em cima, você tem que desmiuçar tudo que vai atrapalhar você chegar nesse sonho. Você tem que conhecer tudo que vai te ajudar a chegar a esse sonho. Você precisa saber quais são os seus defeitos, quais são as suas falhas, quais são as coisas que você ainda não tem, não domina para você conseguir chegar nesse sonho ainda. Então, o meu grande sonho era fazer esse mestrado aqui na França, desde quando eu voltei do intercâmbio. Então, eu estou realizando ele nesse momento e eu não consigo pensar em outra coisa além disso. Obviamente, muitas coisas eu deixei de fazer, mas isso não me dá um arrependimento, porque eu já tinha planejado em camadas, digamos assim, fases que eu tinha que passar para chegar até esse sonho. Talvez, se eu não conseguir estudar o suficiente para passar no mestrado, aí futuramente isso é uma resposta, né? Mas não, até agora tá, como eu falei, o meu sonho está sendo trabalhado nesse exato momento. 4. Dentre as atividades que você realiza, alguma alternativa ou esporádica? Sim, eu tenho uma rotina bem fixa de estudo atualmente, mas, como eu falei, eu acho importante quebrar essa rotina em uma rotina maior, digamos assim, nessa rotina de premiação. Então, esporadicamente, eu gosto de pedalar. Uma esporádica. Quando eu estava no Brasil, faz 2 meses que eu estou aqui na França, aliás. Quando eu estava no Brasil, eu malhava quase todo dia. E atualmente eu parei. Parei de malhar porque, obviamente, tem que economizar dinheiro, né? Porque eu tô sem bolsa e tudo mais. E eu deveria estar me exercitando e não estou. Então, às vezes, quando bate a sensação de você estar relaxando, eu vou e faço uns push-ups. Mas é só isso, não faço nem abdominal, não faço nada. Só vou lá e faço uns push-ups. Como você define o tempo destinado para essas atividades? Em relação às atividades esporádicas e atividades alternativas, enfim, que não são atividades que não são comuns na minha rotina, eu defino o meu tempo como
pouco para elas, porque normalmente elas aparecem, essas atividades esporádicas aparecem quando eu tenho tempo de sobra. Então eu acho que o tempo é escasso. Mas como eu já falei, essas atividades elas entram na minha rotina como forma de premiação. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem acompanhar mais sobre a minha rotina, vocês podem ir no meu Instagram, @gcefilho. Você pode ir também no meu canal A Vida em Dados, que eu tô colocando minha rotina aqui, tô colocando as coisas que eu faço. Tá um pouco desatualizado porque o negócio tá muito tenso, mas sempre que dá eu coloco algumas coisas que estão rolando aqui. Então você pode ir lá no canal do YouTube, pesquisar A Vida em Dados. Se você é mais da área de jogos, o canal tá parado, mas chama Gol Ferreira também. Se vocês querem estudar na França, vocês podem seguir o meu canal A Vida em Dados. Tem vídeos lá mostrando como que faz para você seguir na França. Se tiver dúvida, deixa nos comentários lá que eu vou respondendo. Beleza? Um abraço para vocês e obrigado e tchau.